Sabe, irmão, uma das tragédias de nossos dias, quando falamos com as pessoas sobre santidade, elas estão mais assustadas com a santidade do que com o pecado. Uma das coisas mais apavorantes dentro da igreja e fora dela. É algo lamentável. Eu chamaria de horrendo. Conforto com o pecado. Eu não vejo corações quebrantados e contritos. Os antigos metodistas costumavam cantar um hino que dizia: desperte minha consciência até que ela sinta repugnância pelo pecado. Não há mais consciência do pecado hoje. Os pregadores mudaram seu vocabulário. Não se prega mais sobre o fogo do inferno na televisão. Você acha que Obadias chamaria Elias para jantar? Você acha que Agripa chamaria o apóstolo Paulo para jantar? Você acha que Herodes chamaria João Batista para jantar? Não levamos mais como pregadores a eternidade conosco. Nós podemos dar uma escapadinha até o quarto ao lado com um sorriso nos lábios e logo voltar e tentar parecer sérios e de alguma maneira perdermos o fogo, a santidade. Não há mais nenhum senso de condenação. Estou certo de que você sabe disso, não existe mais adúlteros, mas é claro, apenas algumas pessoas tendo aventuras amorosas. Não há perversidade, apenas debilidade. Não há mais iniquidade, apenas fraqueza. Agora te damos papinha com colher na boca e você pensa: oh, é tudo tão bom, tão suave. Nunca me fira e jamais diga algo que me entristeça. Desperte minha consciência até que ela sinta repugnância pelo pecado. Você já se envergonhou por ter entrado em um lugar questionável? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque suas obras eram más. Eu ouvi novamente essa semana o mesmo homem dizer em seu programa: não se preocupe, Deus nunca o deixará, não importa se você o deixar, Ele não te deixará. Isso é totalmente contrário ao que a Escritura diz. Se o Espírito está te incomodando esta manhã, graças a Deus Ele tem te incomodado antes que você vá para o inferno. O Espírito deixará você? Bem, isso é o que você pode fazer com o Espírito Santo: aceitá-lo, resisti-lo, entristecê-lo ou extingui-lo. O homem mais miserável do mundo não é aquele que perde $1 milhão, ou perde sua memória, ou perde alguma outra coisa. O homem mais miserável do mundo é aquele que foi abandonado por Deus. Se você não deseja que Deus destrua aquele pecado em sua vida, esse pecado te destruirá. Existe algo mais desesperador que um homem sem Deus? Deveria eu te contar o segredo da apostasia? Tenho certeza que você gostaria de saber. Negligencie sua vida devocional e sua vida de oração. Nenhum homem é maior que sua vida de oração. Todo pregador que vem ao meu escritório tem 3 debilidades. 1. Ele não é disciplinado. 2. Ele quase não tem vida de oração. 3. Ele não sabe nada sobre adoração. Não há nada que o diabo ataque mais do que a vida devocional. A maioria das pessoas com as quais conversei falam que tiveram uma experiência com Deus anos atrás. Eu era batista, eu era pentecostal. Eu pergunto: o que você está fazendo agora? Me prostituindo. Quer saber de uma coisa? Eles podem viver nessa degradação e ir a alguma igreja sem nunca serem quebrantados ou contristados. O sacrifício sem arrependimento é inútil. A tragédia do cristianismo moderno é que perdemos, mesmo na igreja, perdemos o senso da santidade de Deus. Vamos lá, seja honesto, responda sem pensar. Você veio para encontrar-se com Deus esta manhã? Ou você veio ouvir um sermão sobre Ele? Você pode se lembrar qual foi a última vez que saiu da igreja e teve que guardar silêncio por 1 ou 2 horas? Por não termos senso da majestade de Deus, não podemos ter senso da pecaminosidade do pecado. Quão frequentemente caímos, pasmos, atônitos. Frequentamos um culto cristão da mesma forma que frequentamos uma reunião política e vamos embora com a mesma facilidade. Dr. Tozer costumava dizer: Len, você precisa manter isso em mente. Como cristãos, somos ativistas. Pensamos que se trabalhamos da manhã até a noite, depois tomamos exaustos na cama, sim, servimos a Deus hoje. Não necessariamente.
Eu creio que se você e uma centena de pessoas por hora servissem a Deus, o coração de Jesus não ficaria necessariamente satisfeito com isso. Qual é o primeiro e o maior mandamento? Ser um missionário? Não! Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, entendimento e força. Pois se você o ama, você o servirá. Ele disse: a um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se lamenta, um coração que não tem descanso. Você não encontrará antídotos temporários. O que você acha que Deus pensa sobre a maioria dos membros de nossas igrejas atuais? Que são do tipo, bem, o pecado não importa mais? Elas estão cheias de adúlteros e mentirosos e gente divorciada e todo tipo de crimes que têm sido praticados. Não há pregação contra o pecado. Vamos lá, vá para a cama no mesmo horário a cada noite e se levante no mesmo horário a cada manhã. Gaste tempo para ser santo. Esqueça de seus amigos, se eles querem ser raquíticos espirituais, que eles sejam. Apenas ele é originalmente santo, ele apenas sempre foi conhecimento como aquele que é eternamente santo. Nossa santidade é derivada dele, seu mandamento é para sermos santos. O que significa literalmente sermos saudáveis em espírito. Quanto mais alegria você tiver no Senhor, menos entretenimento você precisará. Entretenimento é o substituto diabólico para a alegria. E a coisa mais impressionante está em Filipenses capítulo 2 ou Efésios capítulo 2, que diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E ao final do mesmo capítulo ele diz que somos a morada de Deus. Há apenas um pecado que Deus não pode perdoar. E esse é o pecado não confessado. Não há tal coisa semelhante a uma condição crônica de pecado que Deus não possa limpar do coração. Paulo diz: o mundo está crucificado para mim, ele está mesmo? Vamos lá agora. É o mundo do esporte tão feio para você como foi desde que você foi salvo? Ou ele continua hipnotizando você? Você gasta mais tempo vendo jogos na TV do que orando ou algo semelhante? Eis sua meta, eis seu ídolo. O mundo está crucificado, inclusive o fascinante mundo dos negócios com todas as suas ganâncias, lucros e sucesso. O mundo está crucificado para mim. O mundo é maldito para mim. E não apenas eu estou crucificado para o mundo, eu sou maldito por não poder participar do mundo. Você sabe o que ele, Paulo, diz? Eu me glorio nas tribulações, necessidades e reprovações. E aí, você tem chegado tão longe, hein? Quando seu nome é descartado, lançado fora como algo a ser evitado, quando você é ridicularizado e desprezado. Veja só, uma vez que o coração é limpo e o Espírito Santo de Deus toma o controle, faz-se toda a diferença do que é do mundo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não existe alegria no mundo como a alegria em Deus. A mensagem aqui abordada é tão profunda e intensa que recomendamos vê-la pausadamente ou diversas vezes devido à velocidade com a qual Leonard Ravenhill fala. Agonia, Leonard Ravenhill. Nós nunca vimos a morte agonizante de um homem na cruz. No momento exato em que um homem é pregado a uma cruz, ele perde todos os seus direitos. E se você for pregado a uma cruz, você perderá todos os seus direitos também. Paulo disse: ninguém me inquiete. Estou cercado. Eu trago em meu corpo marcas de um escravo. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho direitos próprios. Existe um velho hino baseado neste mesmo tema. Deixe minhas mãos realizarem suas ordens. Deixe meus pés correrem em seus caminhos. Deixe meus olhos verem somente a Jesus. Deixe os meus lábios adorarem-no. Tudo por Jesus. Todo o poder restante em meu ser, todos os meus pensamentos, palavras e atitudes, todos os meus dias e todas as minhas horas.
Este homem não é uma criatura profissional. Pregação não é uma profissão, é uma paixão. Se um homem não consegue pregar com paixão, ele nem deveria pregar. Não existe nenhum sopro de profissionalismo em todo o ministério de Paulo. E graças a Deus também não há um sopro qualquer de mercantilismo. Paulo não tinha medo. Você sabe o que ele fez uma vez? Eu peço a Deus que algum de vocês também façam isso. Eu me ponho de joelhos perante o Pai. E por ele ter se prostrado de joelho perante o Pai, ele nunca teve que se pôr de joelho diante de ninguém. Nem demônios, políticos e reis. Ele se manteve lá magnificentemente. Eu carrego em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E hoje em dia na América eu ouso dizer isso perante Deus. Eu acredito que temos centenas de milhões de fitas cassete gospel. E milhões de livros gospel. E centenas de escolas bíblicas. E centenas de seminários todo ano. E temos pessoas memorizando as escrituras. E temos 5.000 estações de rádios que fornecem diariamente alguma parte das escrituras. E ainda com todas as coisas para nos alimentar. Deus amado, onde estamos? Com todas as coisas para nos engrandecer. 95% de nós são aleijados espirituais. Impúberes espirituais. Bebês espirituais. Crianças. Cheios de piedade própria, interesse próprio, busca própria. Preocupados apenas consigo mesmos. Primeiro eu. E algumas pessoas amam a Deus porque Ele dá. Eles fazem parte desse miserável evangelho da prosperidade. Paulo é muito claro, ele diz escrevendo a Timóteo que chegaria o dia em que pessoas pensariam que o cristianismo significaria ganhar. Alguns dos santos escolhidos de Deus sequer possuem uma camisa para se trocar. Pedro disse em seus dias que alguns farão negócio com o nome de Cristo. Aquilo é mais verdadeiro nos dias em que vivemos. Recentemente uma pessoa disse a um amigo meu que iria fazer algumas construções para Deus. Ele disse, escute, deixe-me dar-lhe um conselho. Não edifique nada que possa te envergonhar em alguns anos. Aquela foi uma observação interessante. Eu vejo o dinheiro de Deus direcionado para edifícios majestosos, piscinas e quadras de tênis, e eu quero vomitar. Com o mundo faminto, com o campo missionário precisando de dinheiro, Paulo nunca fez o evangelho um glamour. É um evangelho muito sangrento, ensanguentado. É um evangelho de sacrifícios. Eu acredito que a essência do evangelho, do cristianismo, é o sacrifício, não o sucesso. Sacrifício! A coisa mais preciosa que lhe daremos é a alma humana. Só há um caminho para o céu, existem milhões de caminhos para o inferno. O que você tem que fazer não é ir ao inferno. Nada. Basta não fazer nada. Você não tem que desenhar de Deus, você não precisa blasfemar do nome de Jesus, você não tem que ser adúltero. Apenas cruze os braços. Pois o maior pecado do mundo não é o adultério. O maior pecado do mundo é, eu posso ajeitar a minha vida sem Deus. Esse é o maior pecado do mundo. Você pode dizer algumas vezes, eu me pergunto, mas por quê? Por que ele não confia em você por isso? Você não é forte o suficiente para carregar o fardo. Muitos de vocês aqui nessa manhã, vocês não precisam de mais leveza. Isso só faria as coisas piores para você. O que vocês precisam é de obediência. O que você soube por anos, mas resistiu. Você se lembra de algumas daquelas palavras maravilhosas que Jesus disse aos discípulos? Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu digo reverentemente ao Deus Todo-Poderoso, não me diga essas palavras no julgamento. Não me deixe diante de John Wesley, Finney e todos os santos do passado e dizer, eu tenho muito a lhe dizer, mas você está tão preocupado com isso ou com aquilo que eu não pude chegar a você. E se eu pudesse, você não seria maduro o suficiente. 5 minutos da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. – 95% dos cristãos em nossa nação são fracos. Deus não pode confiar a eles uma revelação. Deus não pode confiar a você fardos. Você não pode confiar joias a crianças. Você não pode confiar a eles algo que requer bravura. Eles são tímidos. Você não pode confiar neles nenhum fardo. 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. Agonia, Leonard Ravenhill. Glória seja dada a Deus. Acho que só há uma esperança para a nossa geração e esta é uma intervenção divina.
falamos sobre avivamento. É fácil adivinhar que nenhum de nós aqui temos estado em um. Temos estado em bons encontros, mas não é um avivamento. O avivamento é uma das coisas mais caóticas, uma das coisas mais destrutivas, a coisa mais aterrorizante que você poderia imaginar. Por que Elias não está em Hebreus 11? Eu preguei Hebreus, eu gosto desse capítulo e vou dizer o porquê. Toda vez que leio Hebreus 11, ao final caio no chão. Por quê? Porque homens e mulheres subjugaram reinos, praticaram a justiça através das promessas, fecharam as bocas dos leões. Em outras palavras, eles deviam possuir reinos e nenhum deles tinha uma Bíblia. Querido Deus, onde estamos? Acaso a maior coisa que podemos ver deste lado do céu não é quando a palavra do Senhor vem a mim? O que disse Jesus quando foi tentado pelo diabo? Foi através de que livro? Diz, está escrito, está escrito, está escrito. Você deve ter uma visão. O mundo tem uma visão. Não ver mais a Deus. A maioria de nós não está vendo o rosto de Deus. Nós estamos olhando para a carne. Nós estamos olhando para o mundo. Nós estamos olhando para o diabo. Tudo. Quando Deus deveria estar no centro. Sua palavra permanecerá para sempre. Deus está no trono, Deus está sobre o trono. Não está sentado esperando como um homem nervoso que está à espera de uma carta de Dallas, à espera de uma carta de um senador, mas que não abre sua Bíblia. Esconda-se em um lugar solitário. Nós não gostamos disso. Se esconda. Se esconda. John Knox, quando retornou à Escócia, seus meninos tinham 500 trombetas e virou uma nação. O homem sofreu penalidades, nem tampouco levar em conta as suas credenciais. Querido Deus, o Espírito Santo veio de tal ponto que o usou, porque ele se escondeu no lugar secreto do Altíssimo. Este homem esteve neste lugar por 3 anos e não 3 dias. Um verdadeiro avivamento muda o curso do planeta. E o curso não só do planeta, mas da história. Eu disse a David Wilkerson, não é bíblico que você ou Billy Graham ou Roberts ou qualquer outro que seja, só estejam uma só noite e pronto. Certamente assim não o fez o apóstolo Paulo. Tudo o que ele fez foi em oração. 9 estados. David Finney fez uma cruzada de costa a costa para pregar por 30 dias e 30 noites. Agora os meninos querem rompê-la, arando, lançando a semeadura, colhendo em meia hora. Isso se trata de pertences. Você pode ver que o dinheiro vem. Você pode vir fazê-lo. Você pode enfrentar a cidade. O original diz que Deus tem que vir e nascer em mim. Estamos morrendo, mas nos gabamos de que temos muito. Mas é somente teologia, frases e técnicas. Eu quero uma invasão de Deus. Eu quero ir para confrontar a comunidade, que é da única maneira que as coisas nascem. Quase nunca se menciona o avivamento de Jonathan Edwards em 1700, que se iniciou enquanto orava para escrever seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ouçam! Ele passou a noite antes com um grupo seleto de pessoas em oração, em jejum e em pranto. Querido Deus, Tu me mostra como os jovens me perguntam e falam comigo e sorriem para mim mesmo. Eu não tive um bom ciclo. Melhor esquecer e ir embora. Isso mata. Oh, você que é o novo apóstolo Paulo e deveria automaticamente esquecê-lo. E esse novo sucesso que quer lhe dar um novo ritmo, esses grandes caras que dizem pela TV, eu não tenho medo em pedir seu dinheiro, peça às viúvas, como fez Elias. Cada viúva dessa nação poderia fazer. Mesmo uma mulher podia. Eu passei por algo muito doloroso pela manhã, um jovem que parece o mais doce deste mundo. E eu lia sobre a segunda morte e esse jovem tristemente me disse: o inferno não tem saída. Eu não sei como consegue dormir. Lembrei-me de estar em grandes reuniões que foram feitas nas prisões.
Por quê? E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: o inferno não tem liberdade condicional. Você não tem liberdade condicional. Um pecado vai levá-lo até a morte para sempre e sempre. Você pode fazer algo aqui esta noite. Você pode ir para o céu antes que seja tarde demais. Você pode fazê-lo aqui. Você só pode orar, pode apenas jejuar. Você pode fazer tudo. Peça a Deus para que faça algo e vá em jejum e lágrimas. E peça a Deus por um coração partido até que venha a intervenção divina. Vá para um esconderijo e depois... Arrependimento. Leonard Ravenhill. Ele usa aquela palavra que ninguém gosta. Arrependa-se. Arrependa-se. Não apenas confesse seus pecados, abandone-os. Fuja deles. Uma antiga definição diz que arrependimento é deixar o pecado que eu praticava antes e mostrar que eu estou sinceramente pesaroso ao não praticá-lo mais. Se um homem nasceu de novo, genuinamente, todas as coisas velhas já passaram, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, temos pregado o evangelho aceitável hoje em dia, fazendo dele o menos doloroso que podemos, e tudo o que fazemos é dar uma injeção nas pessoas para que elas adormeçam e vá para o inferno mais rápido. Nós precisamos de uma pregação infernal sobre arrependimento. Se qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer momento estiver em Cristo, ele pode ser o mais torto, pervertido, carnal, cruel, pútrido homem do mundo. Mas se o milagre da regeneração vem a ele, ele recebe um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, uma nova aparência interna, uma nova aparência externa, tudo novo. Nós esquecemos a maravilhosa majestade do novo nascimento. As pessoas apenas acenam com a cabeça, fazem a oração do pecador e vão direto para o inferno, passando pelo corredor entre os bancos depois que inclinam suas cabeças sob o ombro do pastor. Sabe, eu duvido que 5% dos cristãos professos da América nasceram de novo. Assim como na Inglaterra. Eu fico espantado, aturdido, confuso, perplexo quando as pessoas me dizem que na América temos 75 milhões de pessoas cheias do Espírito Santo, enquanto somos a nação mais podre da Terra. Por favor, assim como Deus é minha testemunha, eu acredito que milhares de pessoas comungaram neste domingo, e isto não significa quase nada para elas. Eles não pensam sobre o sangue de Cristo, eles não pensam sobre Ele ter afastado a ira de Deus, eles não pensam que Ele os resgatou da eternidade do inferno, pois se pensassem, ou eles iriam chorar de alegria ou chorar de tristeza, mas eles não choram por nada. Lembra-se quando a Escritura diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas? Por que nós não trocamos isso e colocamos América, América? Por que matas os profetas? 3.000 estações de rádio na América atualmente transmitem alguma coisa do Evangelho. Meu país, a Inglaterra, que deu ao mundo a Bíblia, que deu ao mundo o metodismo, que deu ao mundo o exército da salvação, os 2 maiores avivamentos depois do Pentecostes, está agora tão morta quanto o Dronte. Nós queremos fazer um investimento de curto prazo, não é verdade? Queremos receber a glória de Deus com uma noite de oração ou num período noturno de oração. Ou então, eu adicionei 2 momentos de 10 minutos na minha oração diária. Você já se perguntou por que o escritor de Hebreus diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado? Cada gota de sangue, de Abel até Zacarias, quando fizeram aquela lista toda no templo, até a última pessoa que é entesourada por Deus e listada por Deus. E todos que foram martirizados na Rússia, até hoje, cada gota de sangue foi registrada nos céus, seja na China ou em qualquer outro lugar.
Eu vou falar de nossa própria história. Alguns dos homens mais extraordinários. Alguns dos maiores pregadores, desde Pentecostes, que percorreram essas ruas a cavalo. Um dos maiores homens, o único homem que percorreu mais que o Sr. Wesley. Pois Wesley percorreu 386 mil quilômetros a cavalo. O bispo Asbury percorreu 3 milhões e 800 mil quilômetros, se não me engano. Excedeu Wesley de qualquer forma. Nós tivemos uma tropa de grandes homens. E quanto a Jonathan Edwards? O homem que disse: grave eternidade em meus olhos, não prosperidade. Que Deus nos ajude. Eu tenho pena daqueles pobres homens lá de Dallas, no trono do julgamento, que estão enganando as pessoas, levando-as a buscar bem-estar e riquezas. Quando a igreja é pobre, ela é mais rica em Deus. Os abençoados apóstolos disse: eu não tenho nada, eu não tenho casa, não tenho proteção, não tenho confortos, não tenho direitos, eu não tenho nada, mas eu possuo todas as coisas. E não dizia isso como retórica ou falando docemente. Ele demonstrou que possuía todas as coisas. Ele teve poder sobre os demônios, ele teve poder sobre os mortos, ele teve poder sobre a adversidade. Ele podia regozijar na prosperidade e na adversidade, em tempo e fora de tempo. Açoitaram-no 195 vezes e ele canta aleluia. Prendem-no em uma prisão suja em Roma e ele escreve 4 de suas maiores epístolas: Filipenses, Colossenses e Efésios. Sabe, cada vez que eu vejo na TV uma mulher velhaca que fez uma fortuna apenas dizendo 4 palavras: onde está o bife? O que isso tem a ver com você, irmão Ravenhill? Escute, se eu tivesse uma igreja hoje, eu teria sobre o meu púlpito escrito essas letras maiúsculas: onde está a angústia? Deixe as pessoas irem para o inferno. Para que nos preocupar? Nós temos um lindo domingo vindo aí. Nós temos tudo planejado. Nós esquematizamos os hinos. Nós sabemos quando o coral se levantará e quando se sentará e quando o Sr. Johnny se levantará e se sentará. Quando ele estará cantando ou qualquer outra coisa, então nós daremos ao pastor um pouco mais de tempo dessa vez. Ele terá 21 minutos ao invés de 20. Eu poderia andar de joelhos até a plataforma alguns domingos. Espero que chorando. O maior trabalho do mundo não é dirigir a Casa Branca, mas sim a casa de Deus. Jesus não é glorificado. Ele não é glorificado com os egoísmos na vida de tantos cristãos. Primeiro eu, depois eu e por último eu. Ele tem prioridade em tudo, na minha vida, na minha alimentação, no meu sono. Na minha vida social, eu deixarei as pessoas de lado para passar tempo com ele? O maior dom deste lado do mundo é ser cheio, ungido e manter-se na unção do Espírito Santo de Deus. Sabe o que há de errado com a nossa geração? Eu te digo que o caminho de vida do cristão está espargida com pessoas famosas. Eu me lembro quando estava pregando na Austrália, o pastor na plataforma falou por trás de sua mão: está vendo aquele homem ali à direita, aquele homem grande e careca? Sim, você sabia que há 15 anos atrás ele foi o maior homem da Austrália? Ele tinha uma unção incrível. Era quase como se ele tivesse uma tocha em sua mão, passando por gramas secas, e todos os lugares que ele ia, ele deixava cidades e povoados em chamas. Mas ele perdeu isso. Ele se envolveu com dinheiro e com algo mais. Eu acredito que o único homem nesta terra que dá ao demônio alguma irritação é um homem cheio do Espírito Santo. Eu vi Deus fazer todo tipo de milagres. Pessoas saltando da cadeira de rodas, cegos recebendo a visão enquanto orávamos, aleijados. Mas estou fora disso agora. Você pode pensar que eu careço de compaixão? Bem, você tem o direito de pensar assim. Há algo maior do que isso. O maior milagre que Deus pode fazer é pegar uma pessoa não santa, de um mundo não santo, fazer com que essa pessoa não santa se torne santa, colocá-la de volta em um mundo não santo e mantê-la santa, em meio a corruptos, perversos e uma geração pervertida. Eu passei um pouco de tempo ontem com David Wilkerson e ele disse: Len, eu cheguei à seguinte conclusão. Daqui a 5 anos, eu acho que nenhum cristão se atreverá a ter uma TV em sua casa. Há uma nova invenção, você pode colocá-la no topo da casa. Acho que ele disse que custa $100 e você pode obter
corrupção que você quer de todas as estações ao redor deste país. E como se não fosse o bastante, também de outros países. Nós estamos saturados com o mundanismo. O rei da América. Sim, nós temos um rei. Te digo o nome dele. Esporte. Ele tem uma esposa, sabe o nome dela? É entretenimento. Pense nos bilhões que eles ganham. Pense nos bilhões que vão para as empresas de esporte. Bilhões, bilhões indo para a pornografia. Isso nos perturba? Eu gostaria de ver cada igreja na nação fechada por uma semana pelo menos. Por que eu deveria pregar para vocês? Deus sabe que eu estou acrescentando condenação para você esta noite. Você nem pode lidar com a verdade que você já sabe. Por 5 ou 10 anos você não pode lidar com ela. Por que eu deveria trazer a você mais verdade? Por que eu deveria desafiar você a ter uma vida cheia do Espírito Santo? Uma senhora aqui disse outro dia que ela foi extraordinariamente movida. Eu estava aqui. Noite passada aconteceu novamente. Aquelas milhões de pessoas na Etiópia. Uma pessoa disse que é uma inanição tremenda. Eu também poderia dar a você nomes de homens que tramaram isso. 1 milhão de pessoas poderá morrer na Etiópia e mais de 1 milhão na África. Há uma mulher com os seios murchos com pequeninos mamando e não conseguindo nada. Ela então pega um pouco de água e as glândulas das crianças estão tão inchadas que quando ela tenta vertê-la sobre a boca da criança, a água cai sobre ela e a criança não pode nem mesmo tomá-la. O que eu quero dizer a vocês esta noite, eu acredito que a mesma coisa acontece nas nossas igrejas todos os domingos. As pessoas estão sufocadas e nós estamos tentando verter água da vida nelas. E elas estão tão condenadas e perdidas que não podem tomá-la. Elas ouvem as mesmas pregações ano após ano e ouviram as mesmas coisas da mesma maneira. Ele não derramou uma lágrima desde que deixou a madre de sua mãe. Ele foi ao seminário e ganhou uma cabeça larga e uma alma encolhida. Eu fico me perguntando por que Deus Todo-Poderoso não mantém sua promessa. Qual a sua promessa? Ele mantém a sua promessa. Está bem, eu direi a você o que ele em breve vai fazer. Ele vai expulsar a maioria das coisas não cristãs. Aquela cristandade organizada, religiosa, voltada às finanças, que não tem poder para transformar. Por que nós enviamos pessoas para outros países? Nós não podemos nem mesmo salvar o nosso próprio país. Um rapaz na TV diz: dê-me mais dinheiro, minha mensagem tem que entrar no Japão. Por quê? Porque eles estão perdidos? Eles estão? Sabe quantas mortes, quantos assassinatos os japoneses têm em um ano? 20! Nós temos a mesma quantidade em um dia no estado de Nova York. O que você acha? Eles vão virar as costas e dizer: coloquem o seu próprio... Trechos do sermão O Profeta Elias, de Leonard Ravenhill. E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Hoje em dia, nossos profetas usam ternos da Brooks Brothers e fazem o penteado com... como se chama mesmo? Com secador. E eles usam aqueles anéis enormes e tem todo o estrelismo. E eis aqui um homenzinho que fez uma nação inteira tremer. Eu fico um pouco hostil com diáconos e pastores sempre se lamentando e reclamando das escolas bíblicas. Mas eu vou na casa deles e nunca vejo a Bíblia aberta nem uma vez por semana. E alguns de vocês vêm de casa de pastores, eles não pegam a Bíblia todos os dias para ler na mesa, não é mesmo? Então por que jogar pedra nos russos ou qualquer outro? O juízo deve começar na casa de Deus. Como diz uma antiga canção, não é meu irmão, não é minha irmã, sou eu, Deus, que preciso orar. Mas atualmente a maioria dos pregadores são estúpidos. Eles conseguem fazer piadas pouco antes de ir pregar. Eu vou dizer o segredo de pregar, não que eu tenha encontrado, eu só redescobri na palavra de Deus. Isaías 66:2. Para este homem olharei, o que treme da minha palavra. E isso não significa que na primeira vez que você se levanta, você descobre que seus joelhos são bem amigos, batendo juntos. Não significa esse tipo de tremor, mas o tremor da incrível tarefa de representar um Deus santo no mundo profano. E então é Pedro que fala deles pregando com o Espírito Santo enviado do céu. Jesus era o Filho de Deus desde o momento em que ele deixou o ventre de sua mãe, mas ele não pregou antes de ser ungido. Ele se levantou e leu as Escrituras quando ele tinha 12 anos de idade na sinagoga, mas ele nunca pregou. Mas como esses caras ousam pregar só porque tem um pedaço de papel pregado na parede?
com mais ou menos 10 por 18 polegadas de tamanho, dizendo que eles foram ordenados. Não há nenhum homem na terra que pode ordenar a outro homem para o ministério. Só há uma ordenação. As pessoas dizem às vezes, sabe, aqueles homens no cenáculo não foram ordenados, mas é aí que você se engana. Eles foram ordenados sim, porque Jesus diz em João 15,16, eu vos ordenei. Essa é a única ordenação, a ordenação das mãos furadas. Não a ordenação das mãos bem cuidadas, de unhas bem feitas, de um bispo ou outro qualquer. Não é incrível como 120 homens no cenáculo puderam virar uma cidade de cabeça para baixo? Eles viraram nação de pernas para o ar, e 4.000 pregadores se reúnem por 10 dias custando 5 milhões de dólares. E ninguém sequer percebeu que eles estiveram na cidade. Não tem lógica. Então aqui está a pergunta que você deve se fazer. Qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo de Atos 2 e o batismo com o Espírito Santo de hoje? Há uma discrepância terrível. Mas, obviamente, a igreja do Novo Testamento e a de hoje são duas coisas muito, muito diferentes. E outra coisa, é bom ir à escola bíblica. Eu fui uma vez. Mas você pode aprender muito mais debaixo de uma árvore ou em algum lugar no campo com sua Bíblia e ouvindo a Deus, do que ouvindo a qualquer outro te dando tudo mastigado. Apenas estudar a sua Bíblia não te tornará um santo. Tem que penetrar na sua corrente sanguínea e percorrer por você. Você pode encher sua cabeça de conhecimento, e isso é bom. Você pode aprender hebraico e grego, o que é legal, mas não há nenhum substituto para um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Vocês se lembram quando eles nomearam os sacerdotes no ritual antigo do Velho Testamento? E Deus disse, separe Arão e seus filhos para que eles ministrem a mim. Agora, quantos de vocês ministram ao Senhor hoje em dia? Não trabalhar para Ele, mas trabalhar com Ele. Não apenas falar para Ele, mas uma via de mão dupla onde Ele fala de volta. Vou dizer algo, se você está diante de Deus, você nunca se ajoelha diante dos homens. O homem que esteve na presença do Deus Santo e Eterno nunca se curvará. Nunca será flexível. Ele entrega a palavra que Deus o deu. Vamos lá, agora me diga. Você gostaria de acordar de manhã e que Deus te dissesse vá à Casa Branca o mais rápido que puder e diga ao presidente: com todas as suas ocupações, nada é mais importante do que o que eu tenho a dizer. Eu estive com Deus e Ele me disse que vai virar a chave do céu assim e vai fechar o céu para não chover mais. Agora vamos. Você ama os Estados Unidos o suficiente para mandá-lo à falência? É melhor uma nação ir gorda para o inferno ou ir magra para o céu? Mas esses homens amavam tanto a Deus que eles se machucavam quando Deus se machucava. Eles não se machucavam só porque os vizinhos diziam quando vamos ter mais comida, quando os preços vão baixar, quando a economia vai se recuperar, quando a inflação vai diminuir. Quantos pregadores vocês acham que vão ao púlpito neste domingo dizer: escutem, os Estados Unidos passaram mais uma semana machucando a Deus, quebrando os seus mandamentos. Estamos violando os seus sábados. Estamos legalizando o aborto, estamos legalizando o homossexualismo. Estamos do lado do diabo. Você não se tornaria o homem do ano. Antes que você terminasse, os diáconos te fariam sair pela porta da frente. E a glória de Deus desceu. E numa noite ele disse: quantos de vocês creem que o Espírito Santo ainda é o mesmo? E que ele virá sobre as pessoas e quebrantará os corações? Venha até a frente. Milhares de pessoas foram até a frente. E ele disse: eu comecei a impor mãos e todos eles caíram no chão, mas eu nunca disse para eles fazerem isso. De repente alguém disse: oh, meus olhos foram abertos, eu posso ver. Oh, meus ouvidos foram abertos, eu posso ouvir. Oh, minha perna aleijada, eu posso senti-la. E eles começaram a pular e saltar, louvando ao Senhor. Sabe, não se faz isso em um culto decente. Só se faz isso em um culto indecente. Sabe, muitos de nós perderemos o status na primeira vez que o Espírito Santo descer num culto. Todos nós abandonaremos nossas críticas negativas também. Não é incrível como muitos pregadores acreditam na Bíblia de capa a capa até que realmente venha um miraculoso?
Mas cristianismo que não é sobrenatural é superficial. Você não pode separar o sobrenatural deste santo e magnífico Deus que nós temos. Acho que uma coisa que me impressiona é como nossa memória é curta. Todos nós. Quão rapidamente esquecemos as misericórdias de Deus, quão rápido esquecemos os juízos de Deus. Você pode levantar todas as estatísticas, mas em nome de Deus, por que não paramos de olhar para as dificuldades e não olhamos para Deus? Então eis aqui um homem, ele orou e o fogo caiu, ele orou e o povo caiu, ele orou e a chuva caiu. Você gostaria que ele fosse diácono na sua igreja? Sabe, nós temos muitos Acabes hoje em dia, mas pouquíssimos Elias. Talvez devêssemos mudar a pergunta, não, onde está o Deus de Elias? Mas sim, onde estão os Elias de Deus? Você acha que está preparado? Seja você um professor aqui ou um aluno para ouvir a voz de Deus dizer: escute, eu quero você saia e encontre uma caverna e fique lá 3 anos e meio até ouvir a minha voz. E em seguida você vem e se levanta diante de reis e governadores. Eu digo isso com todo respeito. Sabe, não é muito difícil fazer gravações e agitar as pessoas. Não é muito difícil escrever livros. Eu escrevo livros. Mas me diga, onde estão os homens que podem fazer cair fogo do céu hoje em dia? Qualquer um pode comprar nossas gravações. Quase todo dia as pessoas me perguntam: você está escrevendo outro livro? Você vai escrever algum livro sobre o trono do julgamento? Algum livro sobre adoração? Não precisa de muita coragem moral para sentar numa cadeira giratória, pegar minha Bíblia e anotar algumas referências e encontrar um monte de coisas acumuladas aqui na minha mente. Mas se eu encontrar Acabe pelo caminho? Aí um cara vai e deixa o machado voar, mas tem muita gente e ele não quer que ninguém perceba. Então ele tem que cortar a árvore com um cabo. Você acha ridículo, mas é isso que alguns de nós estamos fazendo. Você está tentando cortar a árvore com um cabo, apenas com o conhecimento da palavra de Deus. E não com unção. Onde você perdeu aquela unção e ternura que você tinha alguns anos atrás? De jeito nenhum. Você abandonou. Todo pregador aborda esse versículo do jeito errado. Você perdeu o primeiro amor. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz: você abandonou o primeiro amor. Onde você pode recuperar aquela ternura, aquela intimidade que você tinha com Deus? Onde você fez uma escolha? Talvez você começou a flertar com uma namorada e negligenciou o estudo da Bíblia e da oração. Ou foi jogar handball ou qualquer outra coisa. Handball é pecado? Sim, é pecado se você amar isso mais do que Deus. Agora, não é suficiente confessar. Há algo além de confessar. Que precisa ser não só arrependimento, que precisa ser, quando for possível, claro, nem sempre é possível, mas deve haver restituição. Sabe, você pode perder a acessibilidade com Deus mesmo na escola bíblica. Eu creio que metade dos motivos de não termos avivamento é por não reconstruirmos nossos altares, não reparamos. Você ainda assim tem que voltar diante de Deus em humilhação e lágrimas e reparar o altar que foi derrubado. Aqueles votos que você fez e não cumpriu. Talvez você fez algo do tipo: semana passada eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Eu vou estudar a Bíblia pelo menos 1 hora além das minhas atividades da escola. Eu vou dar mais do meu dinheiro, ou algo do tipo. Qualquer voto que você tenha feito, qualquer voto que eu tenha feito, devemos reparar o altar. Eu creio que é um segredo, reparar o altar que foi derrubado. Sabe, um dia de avivamento do Espírito Santo será melhor para todos nós do que 10 anos de escola bíblica. Quando o fogo cai, você não fica apenas ali confessando, mas nos prostramos diante de Deus. O povo diz: bem, isso não vai acontecer. Reconstrua o altar novamente. Que altar? Veja, apenas confessar não é suficiente. Hoje em dia, as 2 palavras menos populares do evangelismo, a primeira é arrependimento, mas a menos popular mesmo é restituição. Agora veja, se você colocou aquela moça em apuros e a abandonou, volte lá e dê algum dinheiro a ela e lhe tire dos apuros. Se você roubou algum dinheiro do seu chefe, vá e lhe restitua. Se você fez algum voto com Deus: eu vou orar hoje algumas horas ou minutos, e não cumpriu,
Você não pode enganar a Deus. Você está enganando a si mesmo. Não diga, não estou crescendo em graça. Eu não pareço estar crescendo ou ficando mais forte. E por que você deveria estar? Mas a pomba não come nada morto, nada imundo. Ela nem sequer coloca seus pezinhos nisto. Essa é uma ótima ilustração, porque se você estiver morto nas suas ofensas, transgressões e na carne, o Espírito Santo não virá. Ele pode vir para te convencer e dar um impulso, mas ele não vai habitar no seu coração se tiver imundícia e corrupção aí. Você pode chorar, clamar e fazer todas as confissões, mas não receberá o Espírito Santo. Que frase forte. Louvado seja o nome do Senhor. Tratando especialmente do versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu pensava que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, onde Paulo nos dá uma espécie de resumo da sua teologia, ele acredita que estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens e que todos devemos comparecer no tribunal de Cristo. Então, o versículo 14 expressa o que eu sempre considerei ser a coisa que realmente o motivou. Ele pregou para todo mundo, sofreu por todo mundo, orou por todo mundo. Eu achava que o versículo 14, porque o amor de Cristo constrange-me, era a sua principal motivação, com a obrigação de se apresentar a Cristo em toda a sua majestade e glória. Lembrando que, como o querido Keith Graham disse um dia no meu escritório, estávamos conversando sobre os caminhos e ele disse, todos os caminhos levam ao trono do julgamento. De fato, eles levam, seja você democrata, autocrata, plutocrata ou qualquer outro crata, ou um liberal, seja lá o que for. Quer sejamos escravos ou livres, intelectuais ou ignorantes, pretos ou brancos, ricos ou pobres, todos os caminhos levam ao trono do julgamento, sem exceção. Agora, eu cheguei a essa conclusão lendo Filipenses recentemente, que a motivação do apóstolo na sua vida de zigue-zague, não de altos e baixos espirituais, mas num zigue-zague de na prisão, fora da prisão, em cansaço, em jejuns, na fadiga, em tribulações, em perigos de seus compatriotas, em perigos de naufrágio, em perigos de salteadores, seja lá o que for. Mas uma coisa que o motivou, eu acredito que se encontra neste versículo. Como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Ou como alguns colocam, por meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. A coisa que me chamou a atenção ao ler esta semana é que Cristo será engrandecido. Não no meu ministério. Não nos meus milagres. Não no meu super amor. Eu amei a todos no mundo. Eu preguei a eles. Eu sofri por todos. Mas ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo. Se você for para o capítulo 4 e versículo 6. Isso explica a vida dele, eu penso. Ele diz, não se inquietem com nada. Orem sempre por tudo. E sejam gratos por tudo. Isso cobre uma grande parte do território, não é mesmo? A versão King James, que é a melhor, diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Eu acredito que este é o território em que ele viveu, caminhou e esteve presente. Agora, essa carta é muito bonita. Sabe por quê? Porque é uma carta de amor. Algumas de vocês, senhoras, lembram da primeira que receberam? Acho que devem ter escondido em algum lugar amarrada, com uma fita, talvez. Ou jogou no lixo, sei lá, mas enfim. Cartas de amor são bonitas. Um rapaz da nossa igreja se apaixonou por minha irmã. Ele escreveu uma carta para ela. Menino, Shakespeare não conseguiria fazer melhor.
Ele viu tudo. Ela tinha olhos como as estrelas, bochechas rosadas. Eu nunca soube disso. Eu morei com ela por 20 anos e nunca notei nenhuma dessas coisas que ele disse que ela tinha. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Esta é uma bela epístola. Por uma razão, não há nenhuma menção do pecado nessa epístola. Eu acho que o que Paulo está realmente dizendo aqui é que no maior sofrimento você pode ter a maior alegria. Nós gostamos do bônus, mas não estamos muito ansiosos para ter os fardos, não é mesmo? Se você ler a carta com cuidado, você vai ver que ele menciona a palavra alegria 14 vezes. E ele estava em um buraco fedorento de uma prisão onde não colocaríamos nem mesmo um cachorro hoje em dia. Sem cama, sem conforto algum, a comida mais podre. Apenas um buraco infernal. E mesmo assim, aqui está ele, enviando uma carta de saudação e alegria para outras pessoas que deveriam estar escrevendo cartas para ele. Então, com toda a grandeza e toda a pressão, ele diz que é possível ter esta alegria sem limites. Mais uma vez, ele não menciona o pecado, ele menciona a carne uma vez e em seguida descarta. Ele está nos mostrando que é uma graça de Deus muito mais abundante do que tudo o que possamos pedir ou imaginar. O maior ditado escocês, alguns de vocês conhecem, como um grande hino, as areias do tempo estão afundando, mas o autor, o Sr. Cousins, não escreveu isso, ele extraiu as frases de um maravilhoso diário de um antigo santo escocês, Samuel Rutherford, e transformou neste hino maravilhoso. Eu acho que talvez seja o maior hino já escrito. Mas ele disse, eu tenho que entrar na adega do rei para encontrar o vinho do rei. Lembro-me das casas antigas, não muito longe de onde morávamos, entramos em uma um dia. O filho mais velho era um amigo meu, ele disse, você já esteve em nossa enorme adega subterrânea? Eu disse, não. Fomos lá e havia todas as velhas prateleiras de vinho. Procuramos dezenas, elas estavam todas vazias. Foi uma bênção elas estarem vazias, tenho certeza que teria bebido naquele dia, eu estava com tanta sede naquele porão velho. Mas ele disse, olha os vinhos velhos que eles mantinham aqui, rótulos de Portugal, Espanha, aqui e ali, champanhe da França e todo o resto. Mas eles não ficam armazenados lá, em cima, na geladeira. Eles ficam armazenados no calabouço, nos locais escuros. E nós gostaríamos que Deus servisse, por assim dizer, o vinho do céu, como se estivéssemos vivendo no mesmo nível, sem qualquer interrupção de provações, tribulação ou testes. Mas não é assim que Deus trabalha. Deixa-me dar uma olhada aqui, um minuto. Eu perdi onde tinha marcado aqui, deixa eu tentar achar. Bem, vejamos agora, vocês conhecem mesmo, Romanos 12. E imagine os lugares onde Paulo falava do seu corpo. Ele não falava só de render a mente. Ele diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não o seu cérebro, não suas emoções, não o seu espírito. Mas se eu dissesse a alguém, olha, aqui está o meu relógio. É um modelo razoável, mas não tem bateria. Eu não preciso alinhar. Os relógios antigos tinham engrenagens, sabe? Tinham coisas maravilhosas, costumava-se chamá-los Stan Widers. Eles são itens de colecionadores hoje em dia. Se eu der a alguém meu relógio, eu dou as engrenagens, dou a tela, e dou a pulseira e dou tudo. Bem, se eu apresentar meu corpo como sacrifício vivo, com certeza estou apresentando tudo o que eu tenho. Meu espírito, minha alma, meu corpo, pelos quais Paulo orou, se lembram? Quando ele falava aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele ora, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, eu entrego meu corpo em sua
totalidade a Deus. Novamente, uma moça não muito conhecida na Inglaterra escreveu um lindo hino. Tudo para Jesus, tudo para Jesus. Todos os poderes redimidos do meu ser, todos os meus pensamentos e palavras e ações, todos os meus dias e todas as minhas horas. Ela continua dizendo que minhas mãos realizem sua oferta, que meus pés corram seu caminho, que meus olhos vejam a Jesus somente, que meus lábios anunciem seu louvor. Tudo para Jesus, tudo para Jesus. E aí ela diz algo lindo: desde que meus olhos ficaram fixados em Jesus, eu perdi de vista tudo ao meu redor. Olhar para o crucificado prendeu a visão do meu espírito. A visão é muito vital para a vida cristã. Na estrada de Damasco, eu não creio que o apóstolo Paulo jamais se recuperou daquela experiência de ficar cego. Fisicamente, sim, seus olhos foram abertos, com certeza. Mas eu creio que ele ficou cego para todos os tesouros da terra, como essa moça diz. Desde que meus olhos ficaram fixados em Jesus, eu perdi de vista tudo ao meu redor. Olhar para o crucificado prendeu a visão do meu espírito. Ou se você preferir, nas palavras de Isaac Watts, depois de o ver, meu maior ganho conto como perda. Mas como tenho dito, com frequência usamos aquela frase: um dia, depois que você ver Jesus, as coisas da terra vão ficar estranhamente ofuscadas. Mas sabe, eu gosto de virar e dizer, quando chegarmos no céu e olharmos para trás, as coisas da terra vão parecer estranhamente sombrias. Nós gastamos nosso tempo recolhendo serragem. Tudo o que gastamos nossa vida para obter é perecível, fora o espiritual. Paulo diz: apresentem vossos corpos como sacrifício vivo. Então, o corpo pode ser um sacrifício vivo. No mesmo versículo, ele diz que pode ser santo também e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, na sua condição normal, ele não consegue ser isso. O corpo humano é corruptível. A carne é corruptível. Mas uma vez que ele nos toma na sua infinita misericórdia, em Romanos 5 é cumprido, e recebemos a graça de Deus. E recebemos a paz de Deus e começamos a andar com Deus. Aí então conseguimos apresentar nosso corpo, o qual Ele santificará como sacrifício vivo. Santo, aceitável a Deus, que é somente nosso culto racional. Sabe, esse é um capítulo fantástico. Romanos 8. Versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, desce um pouco. Versículo 7. Quero dizer, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, como você consegue conciliar morte com vida? Um homem me ligou ontem, conversou uns 40, 50 minutos, tenho certeza, da Califórnia. Todo mundo está perplexo lá fora, é por isso que muitos de vocês vêm aqui, mas enfim. Oh, ele estava em desespero por causa da carnalidade dominando a vida dele. Ah, eu sou cristão. Eu sou santificado. Eu perguntei, você é? Ele disse, sim, mas algo carnal me domina. Bem, isso é ridículo. Como você pode ser carnalmente dominado se você é espiritual? Essa passagem é muito clara, porque a inclinação da carne é morte. Sei lá, eu acho que os pregadores são advogados do diabo muitas vezes. Eles defendem o pecado melhor que um ateu. Para você dizer que não consegue se livrar do pecado desse lado da eternidade, ele tem que ter domínio sobre você, quando a Escritura diz que ele não tem. Esse homem que eu falei, só um pecado da carne dominava ele. Ele não conseguia de nenhuma forma obter vitória sobre isso. Eu disse, bem, crava isso na cruz, essa é a resposta. De novo, Romanos 6.
se fomos sepultados com Ele pelo batismo, como eu uso essa ilustração tantas vezes, se o homem estiver aqui na água e eu o enterrar debaixo da água, ele está cortado do mundo lá em cima, ele não pode ver o mundo lá em cima, ele não pode respirar o ar lá de cima, ele não pode conversar com o mundo, ele está cortado. Nós vimos algumas pessoas serem batizadas na semana passada e eu pensava, enquanto elas entravam na água simbolicamente, elas estavam dizendo, olha, essa é minha sepultura, estou enterrado para o mundo lá em cima. Sua pompa e alegria desvanecente, como diz o autor de hinos. De alguma forma, os pregadores gostam de recuar para Romanos 6, não é mesmo? Eis aqui o maior homem que já viveu. Eu ouvi D. Campbell Morgan muitas vezes, é o professor da Bíblia mais incrível que eu já ouvi. Ele pregou uma grande mensagem sobre santidade para mais ou menos 400 pregadores, eu acho. E eu fiquei chiando, um aleluiazinho, porque era uma igreja metodista, sabe? É quase como gritar aleluia num necrotério, às vezes. Então eu chiava um pouco, e as pessoas viravam e ficavam olhando para mim. Então eu pensei, bem, se não gostam disso, espere até ele dizer isso de novo. Aí ele disse de novo e eu disse, aleluia. O que estava tudo bem. Mas quando ele nos levava aos lugares celestiais, ele dizia, agora não pensem que estou pregando uma segunda obra da graça, ou você consegue ser muito santo nessa vida, pois Paulo encerrou em Romanos 6. Ele não encerrou em Romanos 7. Acontece que tem Romanos 8. Acontece que no grego não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma divisão. Aquilo é uma divisão artificial, e Paulo diz que não há resposta na lei. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas se ele parasse por aí, ele estaria em apuros. Ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que ele começa Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Eu acho que vocês sabem, mas eu não. Tá tudo bem, obrigado. Coragem. Bem, esse homem andou com Deus por muitos anos, um querido amigo meu. Toda vez que entro no avião, eu odeio aviões. Como eu costumo dizer, voar é para os pássaros. Mas toda vez que aquele monstro decola, eu tento estimar quantas toneladas são, quantas toneladas de gasolina, toneladas de carne, toneladas de bagagem. E ele vai fácil desse jeito. Se eu tivesse uma pena aqui e dissesse sobe, ela não iria, ela simplesmente cairia. Então como aquele monstro permanece no ar? A lei da gravidade imediatamente, no momento que ele deixa o chão, ela o puxa. É por isso que é mais difícil pousar do que decolar, é isso mesmo. Decolar, impulsionar é a explosão de todos os motores, subir, e quando desce a gravidade puxa dessa forma, e ele está avançando dessa forma, então ele tem que controlar os dois poderes, a gravidade e o poder do avião. E ele decola por causa do poder, do impulso daqueles tremendos jatos. Eu suponho que vocês saibam que eles foram inventados na Inglaterra mesmo, mas enfim. Não é incrível quando você vê aquela coisa descendo e você olha 300 passageiros no avião, toda a bagagem, toda a gasolina? Ele decola com um rugido. Logo você vê a terra. Ou ela está diminuindo, ou você está subindo, mas enfim, aí vai ele. O impulso dele é maior que a lei da gravidade. Bem, e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Eu amo hinos sobre a ressurreição. Do túmulo ele se levantou, eu gosto dessa. Como eu disse outro dia, quando cantamos, cante com desdenho. A morte não pode segurar sua presa. O pecado não terá domínio sobre nós. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Esse é um texto maravilhoso, não é? Veja o versículo 8. Romanos 8:8. Ok. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, aí está a sua resposta. Não, a resposta está no próximo versículo. Vós, porém, não estáis na carne. Você está falando dessa carne em um lugar e você está falando da natureza carnal em outro lugar. Gálatas 5. Onde todas as obras da carne estão lá e são manifestas e também corruptas. Mas aí você desce ao mesmo versículo, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Veja o versículo 10. E se Cristo está em vós, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Misericórdia. O que você quer mais? Você tem o Espírito de Deus em você, você tem o Espírito de vida em você, você tem o Espírito do Filho em você, você tem o Espírito do Espírito em você. Mas como eles podem ter espaço para a carnalidade? Sabendo isto, Paulo diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Romanos 6, de novo, no versículo 11 ele diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. No mesmo versículo ele diz: considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse texto. Eu mesmo nunca preguei sobre. Lembram que o salmista diz? Com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Que tipo de coisa é essa? Um violão ou algo do tipo? Harpa? Você diz, eu não tenho um instrumento de 10 cordas. Bem, suponho que você prefira assim. Você tem 2 pés, você tem 2 mãos. Você tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos. Você tem uma língua, graças a Deus, não mais que uma. E um coração, 10 cordas. Por isso que aquela moça disse aquilo naquele hino, que minhas mãos realizem sua oferta, que meus pés corram seu caminho, que meus olhos vejam Jesus somente, que meus lábios anunciem seu louvor. Ou um hino americano, se você preferir, toma minha vida e deixe-a ir. Toma minhas mãos e que elas se movam pelo impulso do seu amor. Tome meus pés e deixe-os ir, velozes e bonitos para ti. Tome meu amor, meu Senhor, eu derramo aos seus pés os seus tesouros. Tome a minha vontade. Essa é a última área que entregamos. Tome a minha vontade e torne sua. Paulo nem sequer diz que Cristo seja engrandecido por minhas epístolas. Embora ele tenha escrito, eu acho que ele escreveu as maiores coisas que qualquer ser humano já teve permissão para escrever. Sua magnífica epístola aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses. Mais uma vez, esse é um dos escritos da prisão. Se você ler atentamente, não temos tempos para fazer isso. Se você lesse atentamente isso, leia o primeiro capítulo, você verá a posição na vida do cristão. Se você ler o segundo capítulo, você encontra o padrão de Cristo. No terceiro capítulo, você encontra a energia que o cristão carrega nesse mundo. No capítulo 4, a superioridade cristã em todas as circunstâncias. Em outras palavras, essa epístola é o caráter inteiro da vida cristã. Paulo mostra como andar e trabalhar no serviço do Senhor Jesus Cristo. E aqui, claro, está o líder do fogo. Ele é o melhor exemplo disso. Eu disse isso antes, talvez muitas vezes, e de novo, eu acho que Paulo foi o maior gênio que o mundo já viu. Intelecto colossal. Uma disposição que nunca se cansava, uma fé que nunca estremecia, um amor que nunca acabava, uma coragem que ninguém podia dominar. Ele se levantou alegremente diante de reis. Ele estava feliz na prisão, bem na epístola do amor, como se ele tivesse em qualquer circunstância da vida. Então ele nos mostra que o homem pode ser completo, seja lá o nível de genialidade que ele tinha, que ele pode ser completo em Deus, mesmo sem estar envolvido nesse mundo aí fora, no seu sentido material ou sentido de negócios. Ele é totalmente um homem de Deus. Eu acho que foi Spinoza que falou sobre o homem intoxicado por Deus. O homem intoxicado por Deus é o apóstolo Paulo, na minha visão. Nos perigos do mar, ele não treme. Todo mundo no navio está aterrorizado. Ele fica por perto e o capitão vem e diz: qual é o seu problema? Que noite boa de ontem. Eu posso imaginar o capitão dizendo: eu tenho navegado por 50 anos e nunca passei por uma noite como essa. Eu acho que você estava como os outros, amedrontado e agarrado à sua cama aterrorizado. Não, ele teve uma ótima noite.
Eu tive um ótimo momento de comunhão. Comunhão? Tem outro cristão a bordo? Ele disse, bem, tinha ontem à noite. Como se chamava? Ele disse, um anjo do céu. Um o quê? Ele disse, ontem à noite eu tive um anjo visitante na minha cabine. Rapaz, tivemos um momento e tanto. Falando da glória e majestade de Deus. Todos os outros estavam aterrorizados. Sabe, eu acho que essa experiência que ele teve, eu esqueci o capítulo, fica em Atos. Eu acho que é típica do fim do mundo. Paulo embarcou no navio como prisioneiro e terminou como piloto. Todo mundo ficou nervoso, todo mundo estava aterrorizado, todo mundo estava vomitando, gritando, berrando e fazendo tudo. E lá ele estava glorificando a Deus. Percebe quão estranhos são os cristãos? Sabe, ele era tão incrível que quando esfolaram suas costas até ficarem na carne viva, ele disse, nada disso me machuca. Não, ele não disse isso. As pessoas dizem, se você realmente for salvo e cheio do Espírito, você nunca será machucado, nunca terá problemas. Bem, então eu devo estar desviado, porque eu passo muito por isso. Ele não disse, nada me machuca, ele disse, de nada faço questão. Você pode ter uma explosão do inferno e não fazer questão, se estiver dentro da vontade de Deus. Te machucará. Como se pode ter vitória se não tiver batalha? Ele diz, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em que você é vencedor? Unha encravada? Charles Wesley tem um hino em que ele diz, todas as hostes da morte e poderes do inferno desconhecidos colocam suas formas mais horríveis de raiva e maldade. Eu estarei seguro, pois Cristo mostra poder superior e graça ilimitada. Paulo nos ensinou sobre os poderes do mundo vindouro, como teologia. Algo em que nos agarramos quase por cegueira. Ficamos muito contentes em nos livrarmos de um monte de pecados podres. E graças a Deus por onde nos encontramos. Mas olha o território que ainda há para alcançarmos. Sabe, o problema de Deus com Israel era tirá-los do Egito. Eles podiam ter saído do Egito e chegado em Canaã em 11 dias, mas a maioria deles não conseguiu chegar lá nem em 40 anos. Nós temos pessoas hoje que foram salvas há 20, 30 anos e parecem ser jovens na vida espiritual. Eles não são mais maduros. Eles não têm mais força espiritual. Eles não têm mais entendimento espiritual. Eles não têm mais revelação espiritual. Por quê? Porque eles viveram muito mais em cultos em vez de estarem em Cristo. Não me importa onde você vai, qual escola você vai, eu dou graças a Deus pelas escolas, essa escola aqui especialmente de novo. Mas o que você faz quando está longe das escolas? Veja, muitas pessoas ficam felizes e abençoadas quando estão em associação de comunhão. E aí você os coloca na Amazônia ou outro lugar e eles ficam em pedaços. Você pode imaginar um homem em pedaços. Deixe eu voltar aqui e dizer da forma exata. Aqui em Romanos 8, novamente, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E versículo 10, e se Cristo está em vós. E no versículo 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus. Eu disse na aula terça-noite, a propósito, nós temos aulas terça à noite, se vocês quiserem vir, começando como pessoa essa semana, sobre Hebreus 11. O Espírito Santo de Deus é incapaz de fazer qualquer coisa que é pequena. O mundo em que vivemos é lindo, coberto de flores e tudo mais. Antes era uma bola de lama no útero do universo. O Espírito Santo pairava sobre ele. Do caos trouxe o cosmos. E do deserto trouxe esse maravilhoso sistema do mundo. Ele pairava sobre o caos. Ele pairava sobre a morte e trouxe vida. Ele pairava sobre uma virgem, uma mocinha que ninguém notava na rua. Eu sempre imaginei a pequena Virgem Maria subindo a rua grávida e o povo suspeito. Você ficou sabendo dela? Sabe com quem ela mantém contato? Sabe com quantos meses ela está? Eles não imaginavam o que estava passando ali, o Criador do universo dentro daquela mocinha.
tão perto dela e nunca perceberam isso, nunca souberam. É como muitas pessoas na igreja, elas mantêm distância com Jesus, elas nunca têm contato com Ele, elas passam ano após ano e semana após semana e nunca o tocam. O Espírito Santo veio e fez aquele milagre nela. Pairou sobre ela e gerou a criatura mais incrível que esse mundo já conheceu. Charles Wesley, novamente, vocês pensaram que sou um wesleyano? Wesley disse, Deus foi contraído em um espaço incompreensivelmente feito homem. Eis aquele que o céu dos céus não pode conter, encerrado no pequeno ventre de uma mulher. Ele criou toda a comida do mundo e ainda assim teve de ser sustentado pelo leite de sua mãe. Ele é do mundo, ele é dono do mundo, ele o criou e mesmo assim nunca possuiu um pedaço de pau aqui. Ele é dono de tudo e mesmo assim não teve um centavo. Mas depois de ele ter pairado sobre o universo, depois de ter pairado sobre a Virgem, ele pairou sobre um bocado de homens no cenáculo. E eles não eram nem um pouco gênios. Eram covardes. E agora eles foram transmitindo no poder do Espírito Santo. Eu fiquei intrigado com isso de novo hoje. Se você puder me ajudar, me faça uma dissertação sobre isso. Devemos ter mais ou menos quantos? 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos, atualmente cheias do Espírito Santo manifestando os dons e ninguém sequer sabe que estamos aqui. Apenas 120 no cenáculo e eles viraram a nação de cabeça para baixo. Qual a diferença entre o batismo deles e o nosso? Me diga. Talvez você esteja certo. Parcialmente certo, com certeza. Mas então, depois da criação que o Espírito Santo fez, depois do milagre do nascimento de Jesus, depois dos homens no cenáculo, aí você encontra essa palavra maravilhosa de Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu ouvi um pregador local dizendo, a história de João é uma história de pescador. Claro que é. Pensou que fosse de um macaco? Mas tudo o que ele quis dizer foi que há algo duvidoso nisso, o que não é verdade. Porque Jesus disse, ele nega as palavras de Jesus. Um homem que nega as escrituras devia renunciar ao seu emprego e ir vender hambúrgueres. Ele entrou como um crente fundamentalista e saiu como um liberal. Devia sair pela porta dos fundos. Eu o demitiria se eu tivesse algum poder sobre esse rapaz. Mas aqui nós temos o Espírito Santo de Deus criando através de todo tipo de homem. Um que escala árvores e recolhe frutas do sicômoro. Outro com intelecto colossal bem no final da fila, o apóstolo Paulo. Um pastor de ovelhas como Davi. Um homem sábio como Salomão. E ainda mais, a maravilha deste livro é que ele é indestrutível. Homens o queimaram, o baniram, o censuraram. Tennyson escreveu um poema que diz, os homens podem vir e os homens podem ir, mas eu permaneço para sempre. Bem, a palavra de Deus é assim, sabe? Um dos grandes contemporâneos de John Wesley era um poderosíssimo orador na França, chamado Voltaire. Ele ridicularizou as escrituras. Um dia ele disse na sua casinha, daqui a 100 anos as Bíblias estarão em museus. Bem, ele não errou tanto assim, né? Exceto pelas milhares de milhões de cópias. Bíblias serão peças de museus. As pessoas não vão se preocupar, são muito avançadas, não vão se preocupar com as Bíblias. Uma das coisas mais legais que a Segunda Guerra Mundial fez foi explodir a casinha dele da face da terra. Mas sabe, não muito antes, uns anos antes disso acontecer, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou essa casa e distribuiu Bíblias por toda a Europa a partir dessa mesma casa em que disse que a Bíblia não existiria mais em 100 anos. E aqui ela está. É a palavra de Deus. E ela permanecerá para sempre. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui ela está. Ela tem todo o poder de Deus por trás dela. Então, vamos lá agora.
O Espírito Santo de Deus invadiu a vida daqueles homens no cenáculo. De acordo com Romanos 8, aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós e nos ressuscita dos mortos espiritualmente. Nós podemos pensar, nos movermos e termos nosso ser no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Lowry, um antigo nazareno, escreveu um livro maravilhoso que não é mais impresso, chamado As Possibilidades da Graça. Eu nunca li, eu só dei uma folheada. Eu tinha uma cópia muito antiga. Mas eu penso nisso muito. Ele estende as possibilidades da graça. O que um bom livro diz? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Não ao mundo, eles se surpreendem com isso. Impossível. Que incrível que o ser humano corrompido, destruído, condenado, pode ser perdoado, limpo e habitado pelo Espírito de Deus. E se tornar um vaso viso de Deus. Deus ainda não produziu os maiores homens da história. Não acredito que Deus terminou a produção em Wesley, Finney e George Whitefield. Todos os grandes homens que construíram o antigo império espiritual, como Hudson Taylor e outros que foram à China. James Gilmore, na Mongólia, Adoniran Hudson, em Burma, e William Carey. O primeiro missionário da Inglaterra a ir para a Índia foi Carey. Eu preguei na igreja dele uma vez. E aí tinha aquele homenzinho, Henry Martin. E eu disse na aula outra noite, queria que uns de vocês acordassem e usassem o cérebro, enquanto ele ainda é novo o suficiente para ser usado. Havia uma moça cantando na TV, eu adoro ouvir esses grandes cantores. Ela era uma grande cantora, pesava quase 100 quilos, e cantava. Ela nasceu num barraco em algum lugar no Mississippi. Poderia ter acabado vendendo hambúrgueres. Alguém a levou para casa, ela flertou com o piano e eles descobriram que ela tinha uma voz. Então, eles a fizeram cantar. Acho que ela foi ao conservatório em Milão e vários outros lugares. Hoje ela canta em 5 idiomas diferentes. Alguém, de repente, suspeitou que havia nessa moça todo esse talento e habilidade? Não, eles apenas deram uma chance a ela em uma direção e ela seguiu outra. Agora, veja, se ele pudesse aprender, e acho que ele tem só 26 ou 27 anos, talvez, aos 18, ela começou a lutar para aprender piano, cantar e aprender idiomas. Sabe, a igreja romana é muito inteligente. Tem uma grande faculdade na Irlanda chamada Maynooth. Você pode mandar um caipira que mal sabe fazer contas de matemática para essa escola. E eles o devolvem 5 anos depois recitando a missa inteira em latim. Eles têm outros conventos para onde eles enviam as moças. Talvez as filhas dos fazendeiros. Eles falarão com eles. Mostrarão o mapa do mundo, contarão as necessidades do mundo, falta de educação, falta do cristianismo, etc. Essas garotas dizem, eu acho que quero ir para a América do Sul. Ok. Brasil. Português, certo. Argentina, espanhol. Alguma outra área? Toda vez que eles enviam um missionário, o missionário sabia a língua antes de chegar lá. Eles entraram no sistema escolar e ensinaram. Portanto, as igrejas não precisavam sustentá-los porque eles estavam administrando seu dinheiro. Eles não precisavam esperar para falar um idioma em alguns anos. Imediatamente eles aprendiam a língua e imediatamente eram colocados em operação para ensinar nas escolas e ensinar religião. Em outras palavras, quando eles iam, eles já estavam prontos nos idiomas. E de novo, por causa disso, eles podiam se candidatar a vagas de emprego no governo e não havia necessidade de nenhum suporte vindo de casa. Agora, aqui muitas vezes se diz, nós vamos levá-lo, mas você tem que ir nas igrejas pedir dinheiro. Peça a eles para te sustentarem, peça a eles para te darem tanto por mês, tanto por mês, tanto por mês. Eu creio que Deus deve estar envergonhado com a igreja nesses dias. O que é grande como nós? Por que você não pode usar seu cérebro? Aprenda um idioma. Desperta.
Se agite no seu espírito. Descubra onde Deus te quer. Existem muitos buracos do inferno que precisam da luz do Evangelho. Se você acha que tem coragem, por que não ora para ir para a Rússia? Ficar atrás daquela cortina lá. Eu acho que estou certo em dizer isso, não tenho certeza. Se alguém pode me corrigir, talvez, mas eu não acho que tenha nem 5 missionários lá na Albânia. Eles purgaram a Albânia em algum lugar no século passado. Eu acho que eles colocaram os cristãos em barris e fecharam os barris e os empurraram na maré enquanto ela ia baixando para o oceano. E lá estavam eles engaiolados naquelas coisas horríveis, com o sol vindo e torrando eles. Sem comida, sem nada. Eles exterminaram a igreja nesse nível lá. Mas aí está o desafio, não tem ninguém na Albânia. Por que não ser o primeiro a ir? Que tal ir para além da cortina de ferro, na Tchecoslováquia ou um desses países? E as 800 milhões de pessoas na China? Nessa semana foi dito que há 700 milhões na Índia. Lá tem o que? Umas 400 línguas e dialetos. A população mundial hoje é maior do que qualquer outro período da história. Há mais pessoas perdidas nessa noite do que jamais houve na história. E ainda assim acho que há mais indiferença. Claro que damos algum suporte para missões, fazemos isso, fazemos aquilo. Mas esse grande domínio de Satanás é quase incontestável nos dias em que vivemos. Agora, isso está nessa mesma epístola em que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bem, na verdade, a tradução literal diz que o amor que dominou a vida de Jesus, a disposição de Jesus esteja em vocês, e essa é a disposição do amor, de preocupação. Todo lugar que ele passava, ele fazia o bem. Bem, se esse sentimento estiver em mim, vou te dizer algo, eu terei uns minutos inquietos ou umas horas inquietas. Terei que lutar com minha própria consciência. Terei que lutar com a luz que tenho dentro de mim. Eu vou ter que lutar com os desafios que vêm de uma dúzia de países diferentes para levar a mensagem de Jesus Cristo até lá, enquanto ainda é dia. Que Cristo seja engrandecido em meu corpo. Ele foi engrandecido através do cérebro de Paulo. Tenho certeza que Deus não podia ter compartilhado algumas coisas com qualquer outra pessoa a não ser Paulo. Engrandecido em seu espírito, em suas mãos, ele escreveu essas epístolas, ele não as digitou. Ele não as ditou. Ele lutou com algum instrumento, talvez, uma pena, não sei, mas cada parte do seu ser era coordenada para o serviço de Deus. Que Cristo seja engrandecido. Eu mencionei isso na manhã do domingo passado. Muito em breve teremos flores lindas aqui. São chamadas dente de leão. Ninguém as corta e as coloca em cima da mesa em casa. Você pode ter uma visão 20 por 20. A acuidade visual. Mas você ainda não viu a beleza de uma flor dente de leão. Quando você pega uma lupa e olha, de repente você vê a flor mais esquisita talvez que Deus já fez. Mas não vemos com nossa visão de 20 por 20. Você precisa de uma lupa, você olha através dela e quando você vê, aquela coisa ganha vida. É isso que Paulo diz, que Cristo possa ser, quando as pessoas olharem para a minha vida, Jesus Cristo fique mais claro, mais perto e mais maravilhoso. Isso é verdade? Você acha que seus filhos diriam isso? Ó, meu papai e minha mamãe, eu nunca vi Jesus, mas eu sei que Jesus é como meu pai. Como eu disse no domingo passado, Jonathan Edwards foi ridicularizado. Ele pegou uma pilha de anotações que tinha escrito e tinha uma vela ao lado, e sua grande cara franzida, uma voz grave, e ele leu o seu sermão, o maior sermão fora da Bíblia, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E todas as pessoas se lembram, porque ele trovejou. Diziam que quando as pessoas caíram dos seus assentos, em vez de ele mostrar misericórdia, ele empurrou mais fundo neles a verdade de Deus. O povo estava se agarrando às colunas que sustentavam a galeria, porque estava com medo de cair no abismo, mas ele não os poupou. O irmão David Wilkerson estava na minha casa outro dia.
Na noite do domingo passado, ele pregou na maior igreja em Denver, Colorado, talvez. Ele disse, Len, enquanto estavam sentados lá, eu estava pronto para pregar e de repente fui tomado por uma aflição. E eu simplesmente fui para frente, sentei no chão, não subi no púlpito. E eu comecei a chorar. Deus acabou de me entregar um fardo e tanto. Aí ele disse, olha, é uma congregação de umas 3.000 pessoas. Ele disse, há uma garota aqui que foi molestada por um homem, molestada sexualmente. E o homem vai para a prisão. Enquanto ele dizia isso, uma garota de mais ou menos 16 anos desceu o corredor e disse, Sr. Wilkerson, eu sou a garota que foi molestada, meu pai fez isso e ele tem que ir para a cadeia. O David gemeu. Ele disse que 15 ou 16 outras garotas foram lá e disseram, meu pai, meu irmão ou outro está me assaltando sexualmente toda semana. E ele disse, meu espírito simplesmente gemeu. E ele ficou lá 50 minutos chorando. Eu disse, Dave, eu aprecio. O pregador mediano teria dito, eu acabei de ter uma pequena chateação em meu espírito e eu sinto que alguém está com problemas. E eu gostaria de orar um pouco. Erga as suas mãos, vamos orar por essa garota. Ela está com problemas, eu sei que sim. Em vez disso, ele descartou toda a sua teologia, todo o seu sermão e obedeceu ao Espírito Santo. A igreja toda caiu em prantos, em quebrantamento, buscando a Deus. Aconteceu a mesma coisa sem ele nem ter que abrir a boca para pregar. Eu tenho certeza que é esse tipo de espírito que o apóstolo tinha, porque é o Espírito de Cristo habitando nele. É o Espírito de Deus habitando nele. O fruto do Espírito. Como eu disse, se Jesus tivesse dito uma palavra diferente, teria matado 10 milhões de argumentos desde o Pentecoste. Se ele tivesse dito, pelos dons os conhecereis, teria matado 1 milhão de argumentos. Mas ele não disse pelos dons, ele disse pelos frutos. E o fruto do Espírito é, número 1, amor. O Espírito de Cristo é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Novamente, o amor é o emblema do discipulado. O amor foi inquestionável para mim. Um poder motivador na vida do apóstolo Paulo. Mas ele diz que seu supremo poder de condução era este. Onde quer que eu vá, vou aos escravos, aos livres, aos bárbaros, aos gregos, aos intelectuais, às prisões, onde quer que eu vá. Eu quero que Cristo seja engrandecido. Eu não quero que alguém diga, se isso é o cristianismo, eu não quero. Não quero que alguém diga, sabe? Do jeito que você vive, você apaga a imagem de Cristo. Eu quero que essas pessoas olhem através da minha vida e digam, eu vejo Jesus Cristo. Bem, foi isso que ele ousou dizer. Ele disse, Cristo vive. Ele não disse que era salvo. Ele não falou sobre o batismo, ele disse, Cristo vive em mim. É muito mais fácil dizer que sou salvo, é mais fácil ainda dizer que foi batizado. Nós aceitamos como pares do resto das pessoas na igreja. Mas supondo que você se levante no momento de dar o testemunho, você se levanta e diz, Cristo vive em mim. E com certeza diriam, nunca soube disso, nunca nem pensei nisso. Voltando a Jonathan Edwards, com certeza ele gemeu e orou, mas sua filha disse, as pessoas pensam que meu pai é um homem severo. Um homem que julga. Mas ela disse, em casa, ele vive exatamente como Jesus. E todo dia minha mãe sai do quarto, ela disse, sua face brilha como a face de Moisés, porque ela gasta 2 horas de oração com Deus toda manhã. E quando ela anda pela casa, há algo tão diferente, tão perfumado. Bem, é isso que Deus quer, não é? Ele quer que nenhum pecado tenha domínio sobre nós, mas que nós tenhamos domínio. Sabe, os gregos costumavam dizer, homem, conheça a ti mesmo. O Senhor diz, controle-se a si mesmo, no espírito. Subjugo o meu corpo, eu controlo. Eu controlo minhas paixões, eu controlo meus apetites. Ele não era um glutão, tenho certeza disso. Acho que não dormia demais. Sabe, parece um pouco crônico quando colocamos dessa forma. Você vive 24 horas por dia. Supostamente nós trabalhamos 8 horas.
Temos 8 horas livres e dormimos 8 horas. Transforme isso em 60 anos. O que você faz? Você dorme 60 anos. Você trabalha 20 anos. E você fica livre 20 anos. Não parece muito quando olhamos para o dia, né? 8 horas livres, 8 horas para dormir, 8 horas, ok. Mas quando você transforma em 20 anos dormindo, 20 anos de ociosidade, talvez 20 anos de trabalho, é uma coisa muito, muito diferente. Agora, este homem é um homem que aproveita todo o tempo, ele investe em toda oportunidade, como a tradução diz. Quando ele diz remindo o tempo, que literalmente do grego é remindo o tempo, ele está investindo na oportunidade. Essa oportunidade não vem amanhã, ela vem hoje. Então eu invisto nela, eu aproveito ela. Eu não quero desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, desperdiçar oportunidades. Sabe, não é difícil. Não é o caso de viver em um tipo de casca de aço. É o caso do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E o Espírito Santo governando minha vida, de forma que ele me impulsiona quando estou muito devagar e ele me contém quando estou muito rápido. E é juízo estar em submissão a ele. Paulo diz que é escravo de Cristo. Um escravo feliz. Um homem alegre por servir a um mestre como este. Que Cristo seja engrandecido em meu corpo, ele diz, seja na morte ou na vida. Não há outro caminho. Bem, não há outro modo de viver, certamente. Ter o corpo controlado pelo poder do Espírito, apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, número 1, santo, número 2, aceitável, número 3. Tudo no pacote nesse primeiro versículo de Romanos 12. O que é realmente a vida cristã normal. Só há um tipo de vida cristã, de fato, essa é a vida de santidade. Nós temos um desafio diante de nós nessa noite em oração. Temos alguns. O irmão David Wilkerson está pregando numa faculdade essa noite. Pregando numa faculdade amanhã à noite. E pregando em algum lugar, eu acho, na Pensilvânia, no domingo. Um irmão que vem aqui às vezes, o irmão Bob Roberts, ele está indo fazer missões semana que vem, então na próxima sexta, ele e um grupo de homens, eu acho que 10 deles estão indo para Belize, América Central, novamente, para realizarem cultos evangelísticos lá. O Chip Arnold esteve aqui na semana passada. Ele ligou hoje, a mãe dele fará uma cirurgia na segunda, e ele está com uma infecção na garganta, e o médico disse, você não pode ver sua mãe, senão você vai causar problema para ela. Então, ele pediu oração nessa noite por ele e pela mãe dele. As notícias dessa semana têm sido certamente sobre a Índia, a qual nossos preciosos amigos amam tanto. Se os sikhistas, fiéis ao sikhismo, religião da Índia, estão assassinando os outros, eu tenho uma ideia de que os cristãos também não vão escapar com muita liberdade. Aqueles homens que trabalham com você e outros ainda estão presos no Nepal. Jovens presos só por pregarem no Nepal, no norte da Índia. Não por tumultos, não apenas por pregarem. Veja, se você serve ao diabo, você vai para a cadeia. Se você prega, Cristo vai para a cadeia. Então, lá estão aqueles jovens maravilhosos no Nepal que, aceitando a dificuldade a qualquer momento e em qualquer lugar, na prisão por amor de Cristo. Alguns são liberados periodicamente, eles entram e saem. Não há segurança. O que os cristãos estão sofrendo nesse exato momento na Índia deve ser apavorante. Estou impressionado que ainda não acharam uma saída para a Polônia. Eu acho que vão achar, é uma situação muito séria. E eu não sei se alguém está muito preocupado com isso. Você está? Verifique por um minuto, você derramou alguma lágrima por isso hoje? Eu tenho perdido a refeição para ter mais tempo para orar e interceder? Que meus olhos vejam a Jesus somente. Nós olhamos para o mundo, seus costumes, seus fascínios, ficamos hipnotizados pelo materialismo. Vivemos no presente em vez de vivermos para a eternidade, mesmo agora, enquanto nossos pés estão na terra.
Devíamos ser muito diferentes do resto da tribo ao nosso redor, mas receio que muitas vezes não somos. A vida que agora vivo na carne é uma vida de vitória ou de fracassos. Cristo é engrandecido na minha personalidade, através da minha mente, do meu espírito, das minhas emoções, do meu corpo. Ou eu sou um senhor cristão comum, um esquenta-banco. Eu dou meu dízimo e amo o pastor. E o mundo vai para o inferno. E todos esses homens incríveis, novamente, eu não estou sugerindo que se você fizer tudo o que Paulo fez, você se tornará outro apóstolo. Não é assim. Isso já foi feito, não há mais epístolas para serem escritas. Mas podemos nos tornar homens de caráter semelhante, e é isso que Deus quer. Vazios de si mesmos, cheios de Deus. Não apenas tendo minha mente própria, mas tendo a mente de Deus, trabalhando através da minha mente, através das minhas emoções, através do meu coração, através da minha consciência, através da minha vontade. Há um mundo agitado com problemas. Milhares de pessoas vão morrer, talvez antes desse negócio todo acabar na Índia, e irão direto para uma eternidade perdida. 2000 anos depois de Jesus ter nascido. Tenha piedade de nós. Há mais pessoas perdidas sem Deus do que nunca. Quanto é mesmo? Todos os dias 1/4 milhão de bebês nascem e eles nunca ouviram o Evangelho. Todos os dias, pelo menos 100 mil morrem pelo mundo, sem nunca terem ouvido o Evangelho. Esse homem tem uma paixão consumidora por uma coisa: que Cristo seja conhecido. Seja na vida ou na morte, não me importa. Ele abriu mão de si próprio um dia. Quando ele morreu na cruz, com Jesus Cristo, ele morreu para todas as suas ambições, ele morreu para todas as honras terrenas, ele morreu para a sua nação. Ele era da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Ele tinha toda a vantagem cultural, toda a vantagem intelectual. Eu me prostro no pó, a morte da glória da vida, ele disse. Centenas de homens têm feito isso desde então. Vou pedir que cantemos um hino e depois vamos direto para a oração. Não cante se não for verdadeiro, por favor. Hino 363. Fiquemos de pé e cantemos.